Falar da história da imprensa é falar da história do próprio homem. Sua natureza é sociável desde o início da humanidade, antes de surgirem os meios de comunicação que evidenciaríamos anos à frente, com o jornal, o rádio, a TV e a própria internet. A necessidade sempre o colocou em grupos, seja ela para a caça, proteger-se do frio ou de se reproduzir. Inicialmente, o homem vivia toda essa totalidade sem dizer uma única palavra, expressando suas vontades e ordens apenas por gritos, grunhidos, balbúcios e urros. A qualidade da comunicação só começa a aperfeiçoar-se por volta de 18.000 a.C., no período paleolítico. Em suas cavernas, desenvolve o que conhecemos como as pinturas rupestres. Esses desenhos serviam para demarcar território, contabilizar os mortos, contar histórias, ensinar sobre a caça e explorar todos os seus conhecimentos até então. Através desta arte é evidenciado o folclore, impossível sem a comunicação. Pela primeira vez, o homem consegue transpor o seu conhecimento. Cada vez mais, o homem aumentava o seu grupo e a capacidade de construir o seu próprio lar. Contando suas vivências pelas esculturas em ossos, pedras, madeiras e modelagens em argilas. No período neolítico, entre 18.000 e 5.000 a.C., o homem começou a fazer trocas, domesticar animais e cultivar a terra, marcando o período da sedentarização e da agricultura. Essas formas foram de grande valia para nós, dando lugar à Idade dos Metais. Estima-se que o homem tenha começado a escrever por volta de 6.000 anos antes de Cristo. Estudos apontam que o aparecimento da escrita tenha ocorrido na Mesopotâmia e no Egito, possibilitando a difusão, armazenamento e perpetuação do conhecimento. Antes da escrita, o ser humano obtinha a comunicação não verbal, por sinais de fumaça, tambores e pinturas rupestres, e comunicação oral, por expressões sensoriais e sentimentais. A comunicação pela escrita inicia-se com ideias transformadas em desenhos, chamados pictograma, passando pelos escritos nas plantas, papiro, pelos escritos no couro dos animais, o pergaminho, chegando até o papel. Feitos inicialmente de fibras de bambu e seda, o papel foi descoberto pelos chineses há mais de 10 séculos, sendo utilizado até hoje.
A escrita possui o sistema completo e o incompleto. O sistema incompleto caracteriza-se pela escrita pictográfica, a ideográfica e a usada por objetos marcados. O sistema completo classifica-se em ideográfico, silábico e alfabético. O faraó Amenhotep IV transformou a divindade Sol em uma ideografia, fortalecendo sua crença monoteísta. Os hebreus subvertem a cultura egípcia ao propagar sua crença monoteísta através da criação do seu próprio alfabeto, não o relacionando com o céu ou a terra. Talvez sendo a maior evidência do poder da comunicação. Em 800 a.C., os gregos dão o passo de separar as consoantes das vogais, criando o alfabeto completo e o aplicando fora do âmbito religioso. Iniciava-se a filosofia. Hoje, o alfabeto mais utilizado é a variação do grego, o alfabeto latino. Com a evolução do processo da comunicação, a escrita libera de uma vez o cérebro da difícil tarefa de memorizar, com registros ficando para a posteridade. O advento da escrita impulsiona os pensadores da época a produzir cada vez mais livros e tratados. Cerca de 400.000 deles foram catalogados na Biblioteca de Alexandre o Grande, construída por Ptolomeu. Infelizmente, o fogo que consumiu a biblioteca reduziu às cinzas uma parte de nossa história. Apesar de sua validade, a escrita ainda estava pouco segura. A escrita era um privilégio para os militares, governantes e sacerdotes. Os livros eram manuscritos e caros, sendo difícil o acesso e compreensão da maioria da população, pois eram analfabetas, impulsionando ainda mais o poder da elite sobre ela. Os monges trabalhavam arduamente na criação desses livros, e muitos demoravam anos para serem concluídos. Geralmente, eram escritos durante os anos do seminário sacerdotal. As universidades da época começam a abastecer suas bibliotecas, mas os estudantes ansiavam por livros mais acessíveis e cópias idênticas, com pessoas se movimentando para obter uma nova forma de produção. Os chineses inovaram com suas tintas, impressão xilográfica e com caracteres móveis de argila. Assim, contribuíram e muito para a divulgação da palavra impressa. Porém, o método era bastante lento, tornando limitada a sua utilização. Johannes Gutenberg nasceu em Mogúncia, na Alemanha. Desde jovem revelou uma forte inclinação pela leitura, lendo todos os livros que os pais possuíam em casa. Gutenberg pensava em uma máquina que obtivesse caracteres móveis e que compusesse apenas as 26 letras do alfabeto, e não as 20.000 dos chineses. Retornando à sua cidade natal, conseguiu ajuda financeira para começar seu projeto. Com sua ideia, confeccionou letras, pontuações e combinações conhecidas como tipos móveis, que podiam ser reutilizados quantas vezes fossem necessárias. A letra invertida é gravada na ponta de uma haste de metal.
e com a pressão em um local com cobre amolecido, era moldada. Como a matriz era reutilizável, possibilitava a utilização para fazer quantas letras idênticas quisesse. As linhas ou colunas eram colocadas em uma forma que demarcavam a diagramação da página. A forma é coberta com tinta de impressão, uma mistura de pigmento negro, óleo e verniz. A máquina de Gutenberg teve inspiração nas prensas chinesas e nas vinícolas de seu local de nascimento. Os primeiros impressos foram documentos oficiais, decretos papais e a gramática. Apesar de não ser religioso, seu empreendimento mais audacioso foi a impressão da Bíblia Latina. A primeira Bíblia tinha 1282 páginas e demorou 5 anos para ser impressa. Com sua Bíblia, um dos trabalhos mais belos do mundo, ele desenhava as letras iniciais e provava que a impressão com tipos móveis também poderia ser artisticamente e esteticamente valorizada como eram os manuscritos. Por mais 2 anos, os compositores e impressores de Gutenberg trabalharam na edição de 180 Bíblias. Com sucesso, todas foram vendidas rapidamente. Ainda hoje, em torno de 50 exemplares podem ser visualizados em museus espalhados pelo mundo. Apesar do sucesso, nem todos gostaram da palavra de Deus ao alcance de qualquer pessoa. Logo, a Igreja demonizou o processo de impressão, mencionando a importância da Bíblia manuscrita, pois ela era feita com a alma. Martim Lutero solicitou 500 exemplares da Bíblia impressa e disseminou que poderíamos ler e decidir o que era o certo por si só, distribuindo milhares de panfletos para divulgar sua reforma protestante. Apesar do feito de Gutenberg, ele não obteve fortuna. Na batalha jurídica, perdeu não só a impressora, mas também todas as Bíblias impressas. Após Mainz ser invadida por tropas hostis, se exilou. Morreu em 3 de fevereiro de 1468. Sua invenção é uma das mais importantes da história.